Bom dia, a paz do Senhor Jesus seja com você e com todos aí da tua casa. Gostaria de estar falando nessa mensagem a respeito de Davi, um homem que andou com Deus, um rei, né, que procurou fazer a vontade de Deus, que procurou andar nos caminhos de Deus. Tanto é que, quando você lê a Bíblia, o nome de Davi ele é citado praticamente em toda a Bíblia. E nós vemos que Davi foi um homem que dependia de Deus, um homem que amava a Deus, um homem que lutava as guerras do Senhor pelo povo de Israel. Mas Davi também foi um homem com grandes conflitos. Foi um homem também que teve que resolver várias coisas, principalmente no âmbito familiar. Teve filhos complicados, teve relacionamentos complicados, mas Davi nunca deixou de ser um homem que buscava a vontade de Deus. Ele não via na frente dele o poder, ele não via na frente dele riquezas, embora ele tivesse tudo isso, mas ele via, ele queria, ele desejava estar debaixo da onipotente mão de Deus. E eu estou lendo um livro onde o título se chama Perfil de Três Reis. Eu já havia lido esse livro um tempo, estou lendo de novo, e o autor do livro, ele pega o perfil do rei Saul, do rei Davi e de Absalão, que se tornou rei por um breve espaço de tempo, que parou, né, que foi um usurpador, eu diria. Né? Você pode ler isso lá, a história de Absalão, nos capítulos 13 até o capítulo 19 de 2 Samuel, e você vai poder constatar quem foi Absalão. E o livro ele vai traçando o perfil desses três homens, quem foi Saul, quem foi Davi e quem foi Absalão. Então nós sabemos, todos nós que lemos a palavra de Deus, sabemos quem foi Saul. Saul foi um rei que começou muito bem, que começou maravilhosa bem, andando debaixo da promessa de Deus, andando debaixo da vontade de Deus. Mas com o passar do tempo, ele se tornou um rei totalmente fora da vontade de Deus. Perseguiu a Davi, perseguiu outras pessoas, buscou conselho com necromantes, consultou feiticeiros, abusou da vontade de Deus, ofereceu sacrifícios quando não era para oferecer. Enfim, Saul começou muito bem, mas terminou muito mal. E nós vemos Davi. Davi começou muito bem, teve ali um problema de relacionamento, pecou, cometeu um adultério, levou um homem à morte por conta do adultério que ele cometeu. Porém, Davi terminou muito bem. Por quê? Porque ele continuou crendo em Deus, ele sabia quem ele era em Deus,
ele soube se arrepender, ele entendia o perdão de Deus para a vida dele. E ele morreu em boa velhice, como a palavra de Deus fala, e Deus sempre abençoou o mandato, o reinado de Davi. Por quê? Porque Davi sempre buscou a vontade do Pai. E vemos também a história de Absalão. E quem foi Absalão? Absalão foi um personagem, aliás, um dos filhos de Davi, que desde o capítulo 13 de 2 Samuel, você vai poder conferir isso lá depois, até a morte dele, ele só deu trabalho para Davi. Ele foi um filho, como eu diria, muito rebelde, muito sem noção, eu diria, né, nos dias de hoje. Mas até mesmo quando ele veio a falecer, porque a Bíblia fala que ele faleceu primeiro que Davi chorou por ele. Olha o coração do rei Davi. Olha o coração de um rei que sabia depender de Deus. Quando Absalão morreu, Davi pranteou Absalão a ponto de um dos generais de Davi reprová-lo. Você pode ver isso lá no capítulo 19 de 2 Samuel, se eu não estou enganado. Depois você pode conferir lá. A ponto de Joabe repreender Davi. Por quê? Porque na cabeça desses homens, daqueles homens que apesar de prestarem uma fidelidade a Davi, não entendiam na totalidade o coração de Davi. Como Davi via as coisas. Como Davi enxergava as coisas de Deus. E ele pranteou Absalão. E aí Joabe repreende Davi. Porém, Davi sabia o que Deus fazia. Davi era um homem que ele conhecia o coração do Pai. Davi, ele andava com Deus. Ele não simplesmente andava com Deus, ele conhecia a vontade de Deus. Ele se submetia à vontade de Deus. E hoje? Será, meu irmão, que eu e você somos submissos à vontade de Deus? Será que nós andamos debaixo da vontade de Deus? Será que nós entendemos o coração do Pai? Ou nós somos uma hora Saul, uma hora Davi, uma hora Absalão? Não, nós não podemos ser Saul, nós não podemos ser Absalão, não, de forma alguma. E eu aconselho que você leia a Bíblia, leia as 1ª, 2 Samuel. Eu aconselho que você também leia esse livro, é muito bom esse livro, depois eu vou colocar lá na descrição do vídeo. Que nós não venhamos ser Sauls, que nós não venhamos ser Absalões, mas que nós venhamos ser Davi, que nós queiramos ser como Davi, que nós sintamos a necessidade de ser igual Davi. Foi um rei poderoso, foi um rei que tinha muita riqueza, foi um rei que teve muitas coisas, sofreu pra caramba, sofreu muito. Foi perseguido por Saul, foi perseguido por Absalão, mas ele não se deixou sair fora da presença de Deus por causa das perseguições. Então, a reflexão que eu faço comigo, que eu gostaria de fazer hoje para nós, meu irmão, minha irmã, é que nós precisamos estar debaixo da onipotente mão de Deus. Porque a palavra de Deus diz que aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado. E é muito interessante porque quase no final do livro que eu estou citando aqui nessa mensagem,
Davi conversando com Abissai, um dos seus generais e amigo ali, Abissai quer que a todo tempo Davi dê um jeito em tudo aqui, no levante de Absalão. E Davi, muito calmo, um rei já velho, mas com muita sabedoria, muito sereno, muito perspicaz. Ele se coloca no lugar de Deus, o que Deus faria, né? Porque ele entendia que o reino não era dele, mas que o reino era do Senhor. E é muito engraçado que no final da conversa de Davi com Abissai ele termina por agradecer Davi, por Davi ter sido sempre o homem que ele foi. Leia esse livro, é um livro muito revelador. Desculpe, é um livro muito revelador. Às vezes nós queremos fazer as coisas com o nosso braço, com a força do nosso braço. Às vezes nós queremos ser, rompantes, nós queremos resolver as coisas da nossa maneira, do nosso jeito. Mas não é assim que Deus quer para mim e para você. Ele quer que nós sejamos como Davi, um homem que ousou confiar em Deus, um homem que se submeteu à vontade do grande rei. Então, meu irmão, minha irmã, se hoje você está querendo resolver ou não está entendendo aquilo que está acontecendo com você, se pessoas estão vindo até você para te dar conselhos, para que você resolva as coisas na força do teu braço, não faça isso. Em nome de Jesus, faça como Davi, se submeta à vontade de Deus e você vai poder ver o quanto Deus é poderoso para livrar. Amém? Então, que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua vida nesse dia, que Ele faça resplandecer sobre você a luz dEle, que Ele te dê a paz, aquela paz que Ele deu para Davi, que Ele te dê também, em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo e se inscreva lá no meu canal, me ajude a continuar a pregar a palavra de Deus e fique na paz. Amém.